E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós sabemos que todos os problemas, todas as situações difíceis que vivenciamos nesse mundo são causados por nós mesmos, pelas nossas más escolhas. E só existe um meio de a pessoa ter paz. Só existe um meio dela reparar os seus estragos. É quando ela manifesta a fé no Senhor Jesus. Mas manifestar a fé no Senhor Jesus não é dizer, eu creio em Jesus. Não é simplesmente dizer, eu acredito em Deus. Quando nós falamos em manifestar a fé no Senhor Jesus, nós estamos falando de uma fé prática, obediência, fé obediente, fé obediência. Porque você só pode ser, ou consertar, ou reparar os estragos que você fez, a sua vida de imundície, de sujeira, a vida de injustiças, quando você pratica a fé que justifica. A fé é o que nos justifica diante de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 5, justificado, pois, mediante a fé. Quer dizer, a justiça que Deus exige de nós vem por meio da fé. A fé é que faz com que a gente se torne justo diante de Deus. Não é o amor. Não é o amor, é a fé. A fé é que nos justifica, nos limpa, nos lava diante de Deus. É como ele diz, justificados, pois, mediante a fé. Mediante a fé, quer dizer, você apresenta uma fé. Não, eu repito, não a fé de dizer, eu creio em Deus, mas eu creio à minha maneira. Não é assim. A fé que a Bíblia fala é aquela fé que pratica, que obedece, que exercita na palavra de Deus, que segue o padrão ético da palavra de Deus. Essa é a fé que nos justifica. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o sujeito é ladrão, mas quem é que vai perdoá-lo? Não, ninguém vai perdoar o ladrão. Ele vai ter que ser preso, colocado atrás das grades, porque ele roubou. Mas, quando essa pessoa conhece Jesus, ela lê a Bíblia, ela lê a palavra de Deus e entrega a sua vida para Jesus e deixa de roubar, para de roubar, então ela é justificada diante de Deus. Mas se ela diz, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, mas continua roubando, então ela não é justificada. Então a fé que ela apresenta não funciona. A fé só é válida para justificar-nos, para purificar-nos diante de Deus, quando ela é praticada na palavra de Deus, quando ela obedece a palavra de Deus. Jesus disse assim, perdoai e sereis perdoados. Quer dizer, se você crê em Deus, mas não tem fé para perdoar a pessoa que te feriu, então a sua fé não tem nenhum valor para Deus. Você pode acreditar em Deus, você pode ir na igreja, você pode ser um religioso, mas a sua fé não vale nada. Você continua pecador diante de Deus. Mas, se você crê em Deus
e deixa de fazer o que é errado, ou então perdoa aqueles que lhe ofenderam, então você também vai receber o perdão de Deus. Nós não podemos receber perdão de Deus sem exercitarmos a fé do perdão, de perdoar aqueles que nos ofendem. É assim que funciona a fé que justifica. Então Paulo fala, justificados mediante a fé. Então quando você é justificado por meio da fé, você tem paz com Deus. Passa a ter paz com Deus. Se você fez o que não prestava, então você quer se redimir, você quer se limpar diante de Deus, quer ser justificado diante de Deus, então você tem que imediatamente parar o que você fazia de errado e começar a fazer o que é certo. É claro que quando a pessoa faz o que é errado, ela vai colher os frutos daquele erro. Mas, com respeito a Deus, ainda que ela colha o resultado dos seus erros, mesmo assim, ela é perdoada diante de Deus, ela tem paz com Deus, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer paz com Deus, todo mundo quer ter paz interior, mas nem todos estão dispostos a sacrificar a vontade própria para fazer a vontade de Deus, que é obedecer a sua palavra. Quando nós praticamos, obedecemos a palavra de Deus, nós estamos exercendo a fé que agrada a Deus. Nós fizemos a campanha de Abraão e você verifica que Abraão não foi um homem de milagres. Ele não fez nenhum milagre. Não fez nenhum milagre. Mas o maior dos milagres ele executou, que foi a sua obediência à voz de Deus, à palavra de Deus. Ele obedecia a palavra de Deus. Então, essa obediência é que o tornou justo diante de Deus. Ele foi obediente. E veio a ser pai na fé dos que creem no Senhor Jesus Cristo. Portanto, você que me ouve e que está vivendo uma vida errada e ainda assim crê em Deus e pensa que o amor de Deus vai ser benéfico para você, que você vai ser justificado, que no final das contas você vai ser perdoado, você está completamente, redondamente enganado. Não existe isso. Não existe a pessoa crer em Deus e ser beneficiada por essa crença sem ela praticar, exercitar a palavra de Deus. Jesus disse lá em João 8:47, quem é de Deus ouve, quer dizer, pratica, exercita a palavra de Deus. Quem é de Deus? Por exemplo, eu sou de Deus não é porque eu fui consagrado pastor, bispo. Eu sou de Deus não é porque eu tenho responsabilidade na igreja. Não, eu sou de Deus porque eu pratico a palavra dele. E se eu não pratico, se eu não exercito a palavra dele, então a minha própria consciência me acusa. Peraí, você não fez isso certo, isso não é certo. Você não está fazendo a vontade de Deus. Então a minha consciência me acusa imediatamente se eu me desvio da palavra de Deus. Então, a fé que funciona, a fé que traz benefícios eternos, é a fé prática, é a fé que obedece, que segue a palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus. Você sabia disso? A palavra de Deus é o próprio Deus. Lá em João diz isso. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra é Deus. Então a palavra de Deus é Deus. Quem obedece a palavra, obedece a Jesus. Quem não obedece a palavra, se rebela contra Jesus. Não tenho dúvida disso. Você está me ouvindo nesse momento e trabalha numa determinada empresa.
Você é empregado, você ganha o seu salário para trabalhar. Mas se você não obedece o dono da empresa, o seu chefe, então para que ele vai ficar com você? Se você não me obedece, vai embora daqui. Some da minha presença. Porque ele paga para você trabalhar, ele paga as suas horas, ele paga o seu trabalho. Então você não está trabalhando de graça, você é obrigado a obedecer a palavra dele, porque ele paga você para isso. Agora, se você não obedece, como é que você vai receber salário? Não adianta nada você ir trabalhar, mas chega no trabalho, você fica enrolando lá no banheiro, você fica enrolando, e não trabalha, não produz nada, então você está enganando a si próprio, enganando o seu patrão. Agora, com Deus não pode enganar, não existe engano. Não adianta a gente crer em Deus, ir na igreja, mas não obedecer a palavra de Deus. Porque é isso exatamente que faz a diferença entre cristãos e cristãos. Essa é a diferença. Então, você vê aí muitos crentes endemoniados, pastores endemoniados, perturbados. Você vê muita gente aí perdida, mas tem o título de pastor, é obreira, é obreiro, é esposa de pastor, é isso, é missionária, é isso, é aquilo. Mas se essas pessoas não obedecem à palavra de Deus, não adianta nada. O que adianta para Deus? Ele quer que se obedeça a palavra dele. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Está escrito isso. Jesus que falou isso. Jesus falou isso. Então, quem obedece a palavra de Deus, então é justificado. Quer dizer, é justo diante de Deus. É lavado. Por exemplo, você está me ouvindo aí atrás das grades. Poxa, eu queria mudar de vida, eu não quero continuar nessa vida, eu não aceito isso, não, eu não vou. Eu quero uma porta de saída dessa vida, eu quero uma luz para me deixar essas trevas. Então, Jesus aceita você. A partir do momento que você o aceita também, se você o aceita, quer dizer, aceita as suas palavras, porque aceitar Jesus é aceitar as suas palavras e segui-lo, e obedecê-lo. É como casamento. Quando você casa com uma pessoa, aquela pessoa com que você casou, ela vai obedecer a sua palavra e vice-versa. Agora, se vocês não se entenderem na sua palavra, eu não concordo com você, então como é que esse casamento vai dar certo? Não vai dar certo nunca. Então, amiga e amigo ouvinte, a paz que as pessoas tanto almejam não se consegue por meio do dinheiro, do poder econômico, do poder de ciência. Não. A paz nós só alcançamos por meio da fé. A fé praticada na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo fala aqui, justificados, pois, mediante a fé. Quer dizer, você apresenta a fé, então Deus justifica você, faz você limpo. Ainda que você esteja atrás das grades, ainda que você esteja pagando a sua penitência, né? Por causa dos erros que você cometeu aqui fora. Mas, uma vez que você entrega a sua vida e faz um voto, um pacto com Deus, de não fazer mais aquilo que você fazia de errado, então, na mesma hora, o Espírito Santo justifica você e te dá paz. A paz por conta dessa fé, uma vez praticada na palavra dele.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, você verifica, por exemplo, ainda no mesmo assunto da fé, Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Perdoou. Ele perguntou para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus respondeu: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Quer dizer, eu perdoei você, mas você tem que começar uma vida nova. Você tem que deixar de fazer o que você estava fazendo de errado. Tá aí, você está perdoado, está liberta. Mas você não deve pecar mais, não deve ser mais adúltera. Quer dizer, se a fé em Jesus não for seguida de atitudes, se não for seguida de comportamento ético, um comportamento correto, um comportamento justo, então a fé não vale nada, absolutamente nada. Você vê que as religiões não falam de justiça, não falam, não fazem comentários sobre justiça. Por quê? Porque não tem nada a ver com a fé que eles pregam. A fé que justifica, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que muda a vida das pessoas, porque só a fé pode mudar a sua vida. É ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você está com a vida toda estragada, toda destruída. O que pode mudar a sua vida? Somente a fé no Senhor Jesus, mas uma fé praticada, uma fé exercitada, com atitude. Ora, é a única coisa capaz de mudar a sua vida. É esse tipo de fé. A Bíblia fala, Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Porque a fé torna possível o impossível para aquele que obedece, que segue, que caminha de acordo com a palavra de Deus. Do contrário, ela não vai funcionar. Do contrário, não vai acontecer nada. Então, é o que acontece por aí nas religiões. As religiões falam de fé, falam de igreja, falam de Deus, falam disso, falam daquilo, mas não cobram as exigências, os sacrifícios que a fé exige. A fé exige sacrifício, porque para que ela não adulterasse mais, ela tinha que negar a sua carne. Eu não vou adulterar mais porque eu já fui pego em flagrante adultério, eu era para estar morta, apedrejada, mas agora eu não vou fazer mais isso não, porque o meu Senhor disse para não pecar mais, não ser mais adúltera. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, esse é o tipo de fé inteligente. E é o tipo de fé que traz resultado. Porque se não for feita, se essa fé, se essa qualidade de fé não for exercitada, você vai se tornar um religioso. Uma pessoa religiosa. A pessoa religiosa é aquela que acredita em Deus, crê em Deus, como o diabo crê em Deus. Jesus falou isso. Até os demônios creem em Deus. E nem por isso deixam de ser demônios. O que faz a diferença dos demônios para os filhos de Deus é que os demônios não obedecem à palavra de Deus. Os filhos de Deus obedecem. E se você não obedece, então você não tem nada com Deus.
Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, não vem com aquela história, Deus é amor, Ele me entende, Ele sabe o que eu estou passando, e não sei o quê. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso aí é lorota, balela. Não funciona. Não funciona. Você tem que agir a fé, e para agir a fé, você tem que sacrificar. Dia após dia após dia. Até o último suspiro da sua vida. Essa é a fé que agrada a Deus, que traz à existência as coisas que não existem. É a fé que muda a vida das pessoas. Essa é a fé. Não é a prática de uma religião, uma prática de costumes, doutrinas, não. É você agir a obediência à palavra de Deus. Isso se chama fé inteligente.